Olá pessoal, vamos jogar um pouquinho de Phasmo. Eu estou pensando qual mapa a gente vai jogar. Eu quero jogar um mapa que já faz algum tempo que eu não jogo, mas eu estou meio pensando sobre qual, não decidi ainda. Estou decidindo nesse exato momento. Eu acho que a gente vai jogar uma das fazendas. Só que estou com um pouquinho de pressa. Vamos jogar Grafton? Faz tempo que a gente não joga Grafton. A outra, Blitzdale, é maior, vai tomar mais tempo. Então vamos brincar um pouquinho com Grafton. Ok, possível avistamento do fantasma. Bom, Susan Norris. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, mas no final do mês passado, da data que estou gravando esse vídeo aqui, se eu não me engano, o Chuck Norris faleceu. Alguns de vocês talvez só conheçam o Chuck Norris dos memes, mas ele era um ator e artista marcial que na década de 80, 90 fez um sucesso razoável. Não vou dizer que estava no mesmo patamar de fama que o Schwarzenegger, que o Stallone, mas estava bem próximo. Ele fazia séries de TV, fazia alguns filmes. Uh, Prevenir o fantasma de caçar com crucifixo no Firelight e três fotos. Bom, uma das coisas que eu queria aproveitar para a gente ir conversando enquanto a gente vai jogando aqui é em relação ao. Continua falando do Alan Wake. Né? Dessa vez eu dei uma olhada, eu não quero ver nada em muitos detalhes do jogo, não quero ver gameplay nem nada assim, porque caso mais pra frente eu decida comprar, eu quero ter um certo grau de surpresa com o jogo, né? Que parece que é um jogo de single player, né? Então, com história e tal, eu não quero descobrir mais da história que possa estragar qualquer coisa, sabe? Mas eu dei uma olhadinha bem superficial e eu queria corrigir algo que eu tinha falado, porque eu não tinha olhado antes, por esses motivos que eu falei para vocês aí. Mas parece que o tal Alan Wake, que é o protagonista, é um autor de alguma obra de ficção, provavelmente um livro, eu não tenho certeza. E ele fica meio que preso em uma ocorrência sobrenatural. Eu não sei a natureza da tal ocorrência, nem vou olhar. Por favor, não falem nada a esse respeito aí. Mas eu já tinha visto numas imagens, quando eu estava procurando coisa para ver se eu entendia pelo menos o mínimo do mínimo, né, e usar alguma coisa para miniatura, é, eu tinha visto uma foto que eu acho que é o protagonista com uma arma de fogo na mão e uns tentáculos vindo na direção dele, ou umas garras, não dá para ter certeza exatamente, porque eu não sei a natureza da criatura e você vê tudo no escuro, você não tem muitos detalhes ali na imagem. Né? Certamente, se eu fosse
ah, realmente me debruçar sobre a coisa, eu ia ver mais detalhes, mas eu não estou interessado nisso. Eu quero tentar manter um pouco de mistério. Mas eu fico pensando, será que é uma coisa meio Lovecraft, né? Algum Elder God ou criatura. Eu peguei alguma coisa por um instante. Só que eu tô sem óculos e eu não consegui ler o que foi e desapareceu muito rápido. Bom, a gente já sabe agora que não é um Oni. Pelo pelo Mistiforme que a gente viu ali, o objeto que foi arremessado e aquele evento, interação, não tenho certeza do que foi ali. Eu acho que o fantasma tá aqui embaixo. A gente teve um possível 5 ali, não deu pra ver direito que estava saindo já. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Bom, já tem alguns fantasmas que a gente pode simplesmente remover da lista.
Eu vou pegar mais um termômetro para a gente comparar do lado de fora do banheiro, ali naquela parede quebrada. E eu vou levar mais uma Spirit Box comigo. Eu adoro Lovecraft. A possibilidade desse jogo que vai estar fazendo uma parceria com o Phasma ter alguma coisa possivelmente relacionada com Lovecraft me deixa muito feliz. Vocês já leram alguma coisa do Lovecraft? Se não leram, eu recomendo Nas Montanhas da Loucura, é um dos meus favoritos. Não é a obra a mais famosa certamente é o Chamado de Cthulhu, mas Nas Montanhas da Loucura é simplesmente muito bom. É sobre um grupo de cientistas que vai até a Antártida. Que eu estou distraído aqui. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu só ver um negócio aqui. Como eu disse, eles vão até a Antártica e eles estão tentando fazer alguns experimentos, mapear a região ali e tal. Porque o Lovecraft ele é do começo do século XX. Ele não era uma pessoa lá muito letrada. A família dele originalmente tinha dinheiro, mas eles perderam muito dinheiro e ele foi criado ali, apesar da casa onde ele cresceu ser grande e ter muitos livros, ele estava vivendo os momentos mais difíceis da família, né? Então a educação dele não foi das melhores. É, só para deixar claro, o Lovecraft durante boa parte da vida dele ele era xenofóbico, ele não gostava de ninguém que não fosse ali da região dele ali, que tivesse a mesma etnia dele. E isso leva a algumas coisas meio controversas em algumas das obras dele, mas depois, mais tarde na vida dele, ele foi forçado, quando ele se casou, ele foi forçado a se mudar para Nova York. Aí ele começou a ter contato com mais pessoas de outros grupos e tudo mais. E ele meio que ah, superou muito do problema dele, né? Mas voltando aí nas Montanhas da Loucura, você tem um grupo de cientistas e eles se deparam com uma ruína e tem alguma coisa viva nessa ruína. E isso tudo leva a muita coisa interessante que eu não vou falar para não estragar, apesar de ter, eu acho que agora perto de uns 100 anos já a obra, né? Ah, o livro, porque ah, o Lovecraft
ele infelizmente não tem nenhuma adaptação boa. Para TV ou filme. Então todo mundo conhece o Lovecraft em geral pelo Cthulhu, mas provavelmente nunca leu o Cthulhu. Grande maioria das pessoas. Dada a característica memética do Cthulhu, o que é hilariante tendo em vista que ele deveria ser, é um ser fictício, é claro, mas ele deveria ser um deus antigo que está muito além da compreensão da humanidade e é completamente alienígena à humanidade, né? Ele é uma criatura cósmica aí e é um sacerdote de outros, o Cthulhu mesmo é um sacerdote de outros deuses antigos, né? E o simples fato de você ver o Cthulhu levaria a pessoa à insanidade. Quanto mais informação você aprenderia sobre o Cthulhu, menos mentalmente são você ficaria, né? Porque você passaria a ouvir na sua mente as vozes do Cthulhu. Uh, Enfim, a possibilidade do Alan Wake ter alguma relação com o Cthulhu eu acho fenomenal. Nunca joguei nada. Vocês já jogaram alguma coisa do Alan Wake? Porque parece que essa é a versão remasterizada e parece que tem o 1 e o 2, né? Uma série. Ok. A gente já sabe então aonde está o fantasma. É Freezing Temps. Não pode ser o Oni. Não tem Ghost Orb. Como a gente já sabe que não é ali, naquele banheiro, eu vou trazer para cá. A gente cobrir uma área maior. O Lovecraft ele tem uma coisa que eu adoro numa das obras dele,
Eu não vou falar qual é a obra para não estragar, mas ele tinha, entenda uma coisa, esse começo do século XX, lá, primeira metade do século XX, ele nasceu no século XIX e ele morreu cedo. Ele teve, eu acho que câncer do estômago, alguma coisa assim. Naquela época a medicina não tinha como tratar essas coisas. Ele teve câncer de estômago ou intestino, uma coisa assim, porque ele comia comida de péssima qualidade, porque ele não tinha dinheiro para comprar nada melhor. Ele comia só coisas em conserva, com muita química, coisa que os americanos eles não têm uma alimentação muito saudável. Mas o Lovecraft, em particular, mesmo para os padrões americanos, não era saudável. Ok. Eu estou falando isso tudo, mas eu não tenho a menor ideia se é alguma coisa remotamente similar no Alan Wake. Como eles descrevem como algo sobrenatural, e tendo em vista que o Lovecraft lidava muito com a ideia. Ele é o pai do horror cósmico, então eu estou entendendo que foi pelo menos uma inspiração. Eu vou ter que dar uma olhada depois de novo com. Uma coisa que eu não gosto aqui nessa nova gráfica, não estou dizendo que é ruim, mas é que eu não gosto, acho meio cansativo, é a quantidade de cacareco no chão. Olha quanta coisa a gente já tirou e a gente não chegou nem na metade, provavelmente, do que a gente tem que tirar. Se vocês leram alguma coisa do Lovecraft, comenta aí o que vocês leram, o que vocês sabem a respeito. Se alguém tiver alguma pergunta que eu puder responder a respeito, eu respondo também numa boa. Se bem que hoje em dia, com as inteligências artificiais, muita coisa você consegue achar muito mais coisa
Apesar de que elas não são muito confiáveis, né? Na, nas minhas horas vagas eu escrevo algumas coisas, né? Sou um escritor amador. Já me ofereceram para publicar alguma coisa, mas eu não sei lá, não, eu sou muito crítico com o que eu faço e eu também não consegui me encaixar muito com a ideia de escrever. Eu escrevo quando eu tenho vontade, eu não tenho muito da disciplina necessária para sentar e escrever tudo. Eu tenho que escrever não sei quantas linhas ou quantas páginas por dia e não. Jogou alguma coisa em mim. Será que foi esse livro? Não consigo pegar. Eu não consigo pegar porque eu tô com duas coisas na mão. Eu achei que o livro que estava na minha mão tinha caído. Pegou. Vamos dar uma olhada. Eu deixei uma câmera lá dentro. Será que aquilo foi uma Ghost Orb? É uma Ghost Orb. Quase certeza que é uma Ghost Orb aquela. Tá longe demais para a câmera reconhecer, mas pelo movimento é Ghost Orb, porque andou na horizontal, não estava caindo.
Eu estava meio indeciso com relação a Ghost Orb antes, porque aquela sala ali é meio complicada, ela é. Objeto arremessado. Evidência. Não, mídia. Ghost Orb e Object Scan. Então vamos de volta na evidência. Ghost Orb. De começo eu achei que não tinha, mas eu não queria, apesar de eu ter marcado ali na minha cabeça, eu não queria desmarcar completamente a coisa, porque essa sala é complicada. Como ela tem as coisas empilhadas, entulhadas ali no meio, bloqueando a visão, tem muitos objetos para lá e para cá, é muito fácil de esconder uma Ghost Orb. Provavelmente não é Spirit Box. A gente já mexeu bastante com o Spirit Box e ainda não deu nada. Acho tão triste ver um livro todo detonado desse jeito. Aqui, Grafton, se eu entendo completamente a história da coisa aqui, por essa luz que está caída aí no chão, iluminando a casa, quer dizer que alguém recentemente esteve aqui e trouxe essa luz aí conectada a algum gerador, alguma coisa assim, deixou ela iluminando, que provavelmente, e a gente vê fita adesiva que eu peguei agora há pouco, e por aí vai, talvez alguém que estivesse tentando reformar essa casa e aí descobriu, se deparou com um fantasma, né? E chamou a equipe do Phasmo. Mas voltando a coisa pro Alan Wake, parece que ele é meio paranoico, alguma coisa assim. Mas como você pode chamar alguém de paranoico se de repente o que a pessoa acha que está perseguindo realmente está perseguindo, né?
A não ser que a paranoia dele seja uma coisa completamente separada do, dos horrores sobrenaturais que estão envolvidos ali. Estamos nos últimos objetos ali daquela sala. Tudo bem que a gente também esvaziou, demorou um pouquinho mais porque a gente também esvaziou o banheiro, porque não dava para ter certeza no começo aonde estava, e também como a parede cedeu ali, é muito fácil o fantasma passar de um lado para o outro, então era melhor esvaziar de qualquer jeito. Acho que com isso são os últimos objetos. Vamos pegar o DOTS e reposicionar ele. Eu tenho 4 fantasmas ainda que estão na lista, mas o que for Spirit Box a gente praticamente pode remover. Como uma das possibilidades ainda é o Gorion, eu vou tentar dar uma olhadinha pela câmera.
Quando eu comentei que o Lovecraft era xenofóbico, eu me refiro a xenofóbico até pelos padrões da época. Começo do século XX era complicado. Primeira metade, né? Se bem que também estamos vivendo mais tempos complicados agora, né? Tem algum objeto que ainda está sendo arremessado ali. Pode ser um dos livros, pode ser. A câmera não foi dessa vez porque eu vi a trajetória. Provavelmente a IMF5. Teve um IMF5. Se for IMF5 é impossível. Tá. Dots seria Yurei. Agora eu já fui embora. Ultravioleta e Dots, Ghostwriting, Spirit Box. Spirit Box não tá com cara. A gente vai entrar, vamos conferir os dois livros. Se algum dos livros foi arremessado sem ter nada escrito, a gente já pode cortar o livro. A gente pode cortar o livro. Então a gente está entre dots ou ultravioleta. Por isso que eu já vim com um ultravioleta na mão. Aí, marcado, rantou. É, a Total Activity ela nunca é assim 100%, 100%. Às vezes podem acontecer coisas que dão um resultado falso, você pode é, perceber errado a coisa ali, copiar errado os quadradinhos, né? Como eu estou com sono é ainda mais provável isso. Então é sempre bom quando você vai usar Total Activity você ter mais verificações, né?
não, a não ser que você esteja muito desesperado e não tenha mais como voltar para dentro da casa, porque está jogando com caçada, você já não tem, está com a sanidade muito baixa, não tem nada para se proteger, não tem como aumentar a sanidade, aí dá para arriscar. Mas podendo voltar, volta e verifica. Mas eu tô quase certo que é um Hunter. Vamos ver? Mas eu recomendo que vocês vejam Lovecraft porque ele tinha um estilo muito único. Em alguns trechos da obra dele, parecia que ele estava tentando escrever um roteiro de um filme ou um roteiro para TV, que não tinha TV ainda na época dele, né? Não que ele tivesse acesso. Ele era uma pessoa muito esquisita, com muitas coisas não usuais ali. Ele tinha uma ideia de que ele era um cavalheiro em inglês, né? Ah, e por isso ele se recusava a, a escrever algumas das obras dele por dinheiro. Teve uma ou outra que ele escreveu por dinheiro, como por exemplo o Reanimator, e o Reanimator é drasticamente diferente do resto que ele escreve. Eu digo em qualidade. Você vê que ele estava fazendo aquela coisa meio forçada ali, pelo menos é a impressão que eu tenho lendo o Reanimator. Mas ele tem várias histórias curtas que são boas, algumas um pouco mais longas. É muito interessante. Você encontra no YouTube várias das histórias dele, com as pessoas lendo, tá? Eu não sei se no YouTube em português tem muito isso, porque eu geralmente eu procuro em inglês. Mas hoje em dia, quem sabe você até, dependendo uh, do canal, você encontre uma legendinha ali, que o YouTube faça a tradução com IA para português. Melhor que nada se não tiver em português, né? Mas vocês podem tentar ver se vocês conseguem ouvir uh, no YouTube. Às vezes, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu deixo um desses livros Lovecraft nesses vídeos de audiobook do YouTube, né, que as pessoas fazem leitura da história e eu vou escutando, vou revendo, às vezes coloco para dormir, eu vou escutando enquanto estou pegando no sono, o que levou a um episódio interessante uma vez. Muito raramente eu tenho paralisia do sono. Tive algumas vezes na minha vida, não é muito frequente, acho que tive umas 3 vezes na minha vida. Uma eu era bem mais novo e duas eu já era adulto. É, e uma delas eu tinha pego no sono ouvindo um livro do Lovecraft e quem nunca teve paralisia do sono nem nada assim, ela pode provocar alucinações visuais enquanto você está ali, porque você está num processo ou de acordar ou de adormecer e tem uma falha nesse processo. Então você fica meio acordado, meio dormindo. Por isso você não consegue mover o corpo, daí paralisia. E por estar relacionado à coisa de você estar entre o sono e o acordar, você pode ter alucinações. E eu alucinei que tinha uma criatura do Lovecraft
comigo no meu quarto. Né? Eu não via a criatura, mas eu sabia que ela estava lá na parede, porque na história a criatura está na parede, dentro da parede, o que é impossível aqui no Brasil, porque as nossas paredes são sólidas, né? E não teria como ter nada dessa forma. E a minha casa, eu moro aqui há muitos anos, não tem como ter nada que eu não conheça. Mas foi como se eu tivesse uma experiência de imersão total na história do Lovecraft. Foi muito legal. Foi o melhor episódio de paralisia do sono da minha vida e que eu já ouvi falar. Tá? Ainda mais que eu sou fã de horror, né? Como vocês já devem saber. Eu recomendo para vocês aí, se vocês tiverem algum momento de estresse, estiverem passando com alguma frequência por paralisia do sono, coloca uma historinha do Lovecraft, que aí com sorte vocês podem ter um episódio e a alucinação é embalada pela história, né? E você se vê numa experiência virtual do Lovecraft. De qualquer forma, estamos aguardando para ver o Alan Wake. Acho que é no dia 12, então coisa de umas 3 semanas, eu acho. Uma, duas. Basicamente um pouquinho mais, né? De 3 semanas, eu acho. Porque a gente está no dia 24, aí vai até o final do mês uma semana. A segunda semana vai até o dia 9. Seria no começo da terceira semana, mas como a gente não terminou a semana que a gente está ainda, 2 semanas e meia, mais ou menos. Enfim, se der tempo, e eu acredito que deve dar, a gente grava mais algum vídeo falando mais alguma coisa a respeito, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí. Se alguém quiser jogar comigo, quiser conversar comigo, também tem o Discord do canal, tá certo? Tá aí na descrição. Na descrição também tem as dificuldades que eu uso nessa partida. Também tem uma dificuldade que é para ajudar a ganhar dinheiro. E que mais? E tem as tabelas que eu uso para marcar as evidências quando a gente faz, vocês investigam, tá certo? Um último comentário. Um tempo atrás eu tinha comentado que eu queria fazer tô pensando em fazer um TikTok aqui pro canal. Eu não vou parar de fazer o YouTube. Eu pretendo, na verdade, fazer os dois ao mesmo tempo. O YouTube, desculpa, o YouTube não, o TikTok, ele agora no momento ele está mais popular que o YouTube no Brasil, então é uma tentativa de tentar ver se a gente consegue dar um up aí, né? Mas é isso aí, gente. Um abração para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.